Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Estamos de volta com a nossa lição, a nossa revista, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã. E como está aqui no quadro que você pode estar observando, a lição de número 2, com o título Somos Cristãos. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e também deixe seu comentário para poder nos ajudar e que Deus te abençoe. Vamos lá. A nossa introdução, ela vai dizer o seguinte, que a igreja herdou dos judeus muitas ideias e muitas práticas no campo teológico, ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes. Muito bem, meus irmãos, olha só. Martim Lutero disse uma coisa interessante. Quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei, essa pessoa ela deve agradecer a Deus. Por quê? Por estar certo de que é um teólogo, ou seja, aquele que sabe diferenciar, tá bom? O cristianismo do judaísmo. O cristianismo ele tem a sua origem num contexto judaico, mas ele não é judaico. Nós podemos ver então, como é dito na introdução, que a igreja ela tem o seu início no dia de Pentecostes. E podemos ver o seguinte, como que isso começa? Como que começou esse poder da igreja, do cristianismo no Pentecostes? Foi quando, em obediência à palavra de Jesus Cristo, que você vai encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o versículo 49, onde Jesus diz para eles assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim a igreja começa a sua jornada histórica. Que interessante é que a igreja começa num poder, num fogo, ou seja, em meio ao poder de Cristo, a palavra de Cristo, onde não só os discípulos, mas todos os irmãos que faziam parte daquele contexto tinham o mesmo pensamento, tinham o mesmo objetivo. E com isso a igreja ia crescendo, a igreja ia avançando, assim como o cristianismo. E nós podemos ver então, como está aqui no quadro, a jornada histórica da igreja. E assim como há também um limite entre o cristianismo e o judaísmo. Então é muito importante o cristão ele saber diferenciar o que é o cristianismo, o que é o judaísmo. Lembrando que o cristianismo ele nasce em Jerusalém, em meio aos judeus. A diferença é que o judaísmo, a base dele é o legalismo. Essa é a diferença. Já o cristianismo tem outra vertente, ou seja, na graça, no espírito da graça. Diferente de como os legalistas vinham impondo certas situações, exigindo que os gentios vivessem como judeus, preservando atos da lei, como guarda do sábado, como circuncisão e outros ritos. Então é importante que o cristão saiba diferenciar. O nosso textuário vai dizer o seguinte, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. E a verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado. É isso, meus irmãos. Ou seja, o que nos torna cristãos, o que nos torna pessoas participantes do corpo de Cristo, é justamente isso. Crer num Cristo ressuscitado. Obedecer a sua palavra e a sua lei. Primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. Veja só, 14 anos após a conversão a Cristo, Paulo sobe
pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita, ela foi por uma revelação. Então note que Paulo, ele não pegou simplesmente e tomou um rumo, uma caminhada de ir a Jerusalém, fazer sabe lá o que não. Ou seja, houve uma revelação, houve uma instrução de Cristo para que ele pudesse ir àquele lugar, àquele local, com o objetivo de quê? Com o objetivo da evangelização, com o objetivo da explanação, com o objetivo de pregar a Cristo ressuscitado. Então Paulo, mesmo que muitas vezes ele ainda não era bem visto por alguns cristãos que ainda temiam Paulo, porque não conheciam de fato, ou não sabiam que de fato Paulo havia se convertido, ainda havia pessoas que tinham medo. Porém, meus irmãos, Paulo tornou-se um novo homem. Ele era diferente. Nos nossos dias, como apologetas, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós precisamos fazer a diferença. Onde nós andarmos. Que a palavra que pregamos seja a palavra da cruz, a palavra da verdade. Não adianta o pregador, o ensinador, ficar inventando coisas, tentando fazer pregações, ministrações belas, com palavras difíceis, citando muitos autores, muitos livros, quando na verdade muitos até mesmo não citam um texto bíblico. Ou seja, a mensagem que se deve ser ensinada, a mensagem que Paulo pregava, era Cristo, o centro da cruz. Era Jesus Cristo como o centro do cristianismo. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio a Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou mesmo do mesmo assunto. Então é importante diferenciar o que é que Paulo vai fazer em Jerusalém. Ele não estava indo para um concílio, tá? Mas Paulo, ele sobe para poder angariar, levar donativos. Paulo se preocupava com a situação da igreja, com a situação dos menos favorecidos. Note que Paulo, ele tinha um amor muito grande pelas pessoas. De fato, era um homem convertido. Qual era o objetivo da reunião? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que a segunda visita, por meio de uma revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, como eu acabei de mencionar. Então Paulo tinha essa visão, a visão da ajuda, a visão do amor, de levar ajuda para pessoas que estavam em dificuldades. Tá bom? Ainda aproveitando a ocasião, Paulo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ou seja, um outro motivo e objetivo era que Paulo ia mostrar em meio aos judeus o evangelho que ele vinha pregando. Paulo não vinha trazendo nenhum evangelho diferente, mas ele vinha trazendo o evangelho da cruz, falando sobre Jesus, sobre o Cristo que veio ao mundo, o Cristo que morreu crucificado e que ressuscitou. Então Paulo agora traz o evangelho da graça. Então ele vai expor qual era o evangelho que ele explanava entre os gentios. O que ele estava ensinando entre os gentios. É muito importante, meus irmãos. A igreja estar atenta para isso. O que é que nós estamos pregando, ensinando para o mundo lá fora? Qual é o nosso objetivo? Será que nós pregamos, ou seja, ou praticamos aquilo que pregamos? Nós vivenciamos o que temos pregado? Então, líderes, pastores, crentes, sejam fiéis a Cristo. Fale a verdade um com o outro, como a Bíblia diz. Pregue o evangelho da paz, o evangelho da graça. Não faça piruetas, sabe? Mas pregue
o evangelho da revelação de Cristo. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos, na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Então note que Paulo entre os judeus, muitas das vezes, Paulo tinha uma certa dificuldade. Por causa de quê? Por causa do legalismo dos judeus, que ainda viviam presos, sabe, aos ritos e costumes da lei mosaica. Quando, na verdade, Cristo, ele é o sacrifício vivo. Jesus, Paulo vem falar sobre a circuncisão do coração. Então, muitas pessoas ainda querem se apresentar circuncisos na carne, como era o caso dos judeus. Mas ele vem falar o seguinte: olha, que seja circunciso o seu coração. Meus irmãos, Deus, ele enxerga o que está além da visão humana, o que está no coração, o que se passa na mente do ser humano. Por isso, como disse Jonathan Edwards, dizia o seguinte, que o cristão ele deve ter fogo na mente, ele deve ter luz na mente e fogo no coração. Quando o crente tem luz na mente, a luz do Espírito Santo e o fogo do Espírito arde em seu coração, ele vai deixar, sabe, o legalismo, a falsa aparência e vai pregar a verdade. Ainda que muitas vezes venha doer, ainda que muitas vezes, sabe, venha deixar pessoas mal-humoradas de cara feia, mas é preciso falar a verdade, combatermos as heresias, combatermos os falsos profetas, pois assim a Escritura ela nos ordena. E os judaizantes, como podemos ver, queriam que Tito fosse circuncidado. Por quê? Porque era como eles viam a lei. Então eles queriam que os demais, que os gentios, para poder fazer parte da igreja, que fosse como eles. O problema é que havia uma diferença. Judeu era judeu, o gentio era gentio. Como podemos ver, Paulo pregava para gentios e Pedro pregava para judeus. Mas isso não diferenciava a mensagem. Ambos pregavam a mesma mensagem, a mensagem da cruz, de Jesus Cristo, ressuscitados. Não importa a qual denominação você pertence. O importante é que essa denominação, que ela pregue o evangelho verdadeiro. Que essa denominação, ela tenha como regra de fé e prática a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, passe isso para os seus alunos, para que estudem, para que entendam a diferença entre um judaizante e um cristão aí, e um gentio. Segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Meus irmãos, quando Paulo chega na Galácia, Paulo fica espantado. Poxa, os irmãos já haviam aprendido, haviam recebido o evangelho da graça, a palavra de Cristo. Então, quando Paulo vai lá, ele percebe que aqueles irmãos estavam se voltando contra a palavra de Cristo, sabe? Voltando aos ritos judaicos. Então, Paulo fica espantado e pergunta, mas como vocês passaram tão rápido desse evangelho para outro evangelho? Ou seja, meus irmãos, infelizmente, há muitas pessoas que estão, sabe, abandonando a fé. Guarde uma coisa. Você perder alguma coisa, não é intencional, é acidental. Mas abandonar é intencional. Por exemplo, lá em Apocalipse 2, o Senhor Jesus ele faz uma repreensão à igreja de Éfeso.
quando ele vai dizer o seguinte: tenho, porém, contra vós que deixaste o teu primeiro amor. Note que ele fala que deixaste. Deixar é intencional. Então veja que Paulo ele fica espantado quando os crentes da Galácia eles passam, ou seja, eles deixam aquele aprendizado para viver um outro evangelho, para retornar a práticas antigas. Meu irmão, se você foi convertido por Cristo, você não vai voltar às práticas antigas. Por exemplo, nós temos um exemplo que eu gosto de citar, é o exemplo da lagarta. Ela passa por um período de conversão, um período de metamorfose, até se transformar em uma linda borboleta. Mas você não vai ver a borboleta voltar a ser uma lagarta. Ou seja, a partir do momento que você é regenerado, recebe a palavra de Deus, é convertido por Cristo, você não volta mais às suas velhas raízes. Você vai seguir em frente, seguir o caminho em direção a Cristo, em direção ao portão celestial. Custe o que custar, mas você vai conseguir. Por quê? Porque quem opera na sua vida é Cristo, é o Espírito Santo, pois foi Ele quem fez a obra regeneradora. E a obra que Cristo faz, ela é perfeita, meu irmão. Quando é Deus que faz a obra na vida do homem, ela é feita de forma perfeita, porque Deus ele é perfeito. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do grego iodaizon, viver como um judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, ou seja, esses judaizantes estavam no meio dos crentes ali. E a questão é que eles se opunham, eram opositores a Paulo e ao evangelho que Paulo pregava. Ou seja, eram os falsos irmãos, eram pessoas que entravam no meio, se diziam irmãos, se diziam crentes, mas qual era a função deles? Era desviar as pessoas do evangelho de Cristo. Era fazer com que homens e mulheres voltassem às antigas práticas. Então, hoje, no século XXI, estamos vivendo isso hoje. A igreja vive isso hoje. No nosso meio tem entrado lobos devoradores. Alguns se levantam, como falamos na lição passada, no meio do seio da igreja. Por isso, meu irmão, é importante o cristão buscar o dom de discernimento de espírito. Mas mesmo que esse lobo se levante no meio da igreja, saiba que a igreja é de Cristo. A igreja é de Jesus. E o Senhor se responsabiliza por ela. O nosso dever é continuar em oração. É combater as heresias. Combater os falsos profetas. Mas fazer isso de forma mansa, com temor e baseado sempre na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então esses judaizantes eram homens que se opunham à verdade. Hoje nós temos aí, na internet, por exemplo, homens que se opõem à palavra de Deus, homens que se opõem a Cristo, homens que um dia foram cristãos, que foram obreiros e que hoje estão pregando contra a igreja, pregando contra Jesus, procurando erros na Escritura, porque suas mentes foram deturpadas. Infelizmente, deram lugar para o diabo. Mas, se não se arrependerem, um dia o Senhor virá contra essas pessoas. Então preguemos o Evangelho com alegria, com amor e com verdade. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo.
O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja. É assim, irmãos. Existem pessoas que eles infiltram no meio dos cristãos. E ali eles começam a perceber como é o trabalho, o que se tem pregado, o que se tem ensinado. E vão soltando, destilando seus venenos. E ali vão levando contendas. Alguns conseguem entrar nessas igrejas como obreiros, como irmãos, e começam a ensinar uma teologia contrária à palavra de Deus. E existem aqueles que se apegam a isso, os irmãos mais fracos, que não têm conhecimento da Bíblia, que não procuram estudar a Bíblia, que muitas vezes não frequentam um culto de ensino, uma escola bíblica, são presas fáceis para esses lobos devoradores. Note então como é que Paulo ele sofria, como era pressionado, porque os judaizantes eles não perdiam tempo. É assim, irmãos. O próprio Senhor vai dizer na palavra dele que os filhos das trevas são mais prudentes. Então, no seio da igreja, existem os opositores, que ficam de um lado para o outro, tentando minar a mente dos cristãos. Você, querido pastor, querido líder, professor, ensine a igreja. Incentive os irmãos a chegarem cedo na EBD, a dobrar o joelho, a orar, a pesquisar, a chegar no culto, pelo menos uma meia hora antes do culto, dobrar o joelho, orar em comunidade. Porque o inimigo não brinca. Enquanto muitas vezes o crente fica sentado na igreja, batendo papo, esperando o culto começar, sabe? Os filhos das trevas estão reunidos, tentando, fazendo suas macumbas, fazendo suas feitiçarias, para destruir uma congregação, para destruir a vida de um crente, para destruir a vida do pastor. Então, enquanto eles, sabe, estão lá reunidos, né, com suas preces para o diabo, muitas vezes o crente está sentado, batendo papo, mexendo no celular na igreja. Então, incentive, chegue na igreja, ore a Deus, dobre o joelho, né? Na sua casa medite na palavra de Deus, porque com certeza Deus vai lhe dar vitória. Deus vai abençoar a sua congregação. Terceiro e último tópico. A tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho. O evangelho é um só e não há dois. Tá? O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamados respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação. Pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com uma audiência, com audiências diferentes. Ou seja, Paulo pregava para os gentios, Pedro para os judeus. Mas a ordem da pregação, a ordem da evangelização é do mesmo Deus. Então o público era diferente, mas a mensagem era a mesma. Isto é uma estratégia. Por exemplo, você vai pregar e ensinar a palavra para um grupo de juízes, um grupo de advogados. Você não vai usar a mesma linguagem para os juristas, como, por exemplo, para um cientista, para um professor, ou seja, para outro grupo. Então você tem que ter formas, sabe, diferentes, de maneiras diferentes, estratégias diferentes de evangelizar. Mas o conteúdo, ele é o mesmo, é a palavra de Deus. A forma como você vai colocar, como você vai levar, como você vai apresentar a Cristo para eles. Tá? Então é muito importante você usar de sabedoria na hora de explanar a palavra de Deus. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Então era uma preocupação que o apóstolo, né, Paulo tinha, que Pedro tinha, que os irmãos em Cristo, que conheciam a Escritura, eles tinham uma preocupação muito grande em que o cristianismo ele fosse corrompido pelo judaísmo. Daí a necessidade
de se combater, sabe, o judaísmo, de combater as heresias que havia naquela época e que hoje vem apenas com uma roupagem nova. Nós vemos aqui em nossa região aqui, infelizmente, pastores que têm aderido a esse costume, a ministrar no culto com o kippá, né, com a indumentária, entrando descalço no templo, tocando chofar, ou seja, cumprimentando com Shalom Adonai, quando na verdade nós somos brasileiros, falamos o português. Nós não temos esses costumes judaicos. Só que alguns têm levado isso para dentro da igreja e corrompido a mente dos crentes. Alguns ficam confusos e não sabem, né, para onde ir, qual rumo tomar. E muitos deles acabam sendo confundidos e até mesmo abandonam a fé. Por quê? Por causa de homens que se desviam da palavra de Deus. Então é um perigo, porque os judaizantes eles eram legalistas. Eles queriam obrigar os gentios a viverem embaixo da lei, dos ritos judaicos, da lei mosaica. Quando na verdade Paulo vem pregando o evangelho da graça, pois a salvação ela é por meio da graça e da fé em Cristo Jesus. Terceiro e último subponto, as práticas judaicas atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, o manto, né, ou chale usado para a oração, e o uso do kippá, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, o que nós acabamos de falar ainda há pouco, ou seja, dos rituais judaicos. Ou seja, pastores hoje, homens, líderes hoje, sabe, usando esse tipo de coisa dentro da igreja e confundindo a cabeça dos crentes. Que Deus nos ajude. E para concluirmos, meus irmãos, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus e messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então, meus irmãos, ensine a igreja, sabe? Ensine, fale para os irmãos do perigo do legalismo, do perigo, sabe, de entrar por esta vertente de ritos judaicos, pois nós fomos chamados para o evangelho da graça, para falarmos do amor de Cristo, para evangelizarmos, ou seja, pregar o Cristo ressuscitado, que Ele é a nossa fonte de vida, de alegria. Assim eu me despeço de vocês, agradecendo a sua audiência, pedindo a você que ainda não é inscrito, inscreva no canal para nos ajudar, tá bom? Deixa o seu joinha e também um comentário. Que Deus te abençoe, até a nossa próxima aula, e assim eu me despeço de você, ministrando sobre a sua vida as bênçãos de Jesus. Deus te abençoe. Até a semana que vem.